Bem-vindas a quem está a chegar agora. É tão bom como as tecnologias nos colocam tão próximo, não é? Parece que estamos em casa uns dos outros. E isso é tão bom. Muito bem. Ok, então nós vamos começar, as pessoas vão entrando à medida que quiserem. Então, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas pela vossa presença, pelo vosso interesse. É também um estímulo para mim sentir que há pessoas interessadas e isso motiva-me a continuar a espalhar esta ciência dos relacionamentos, porque afinal de contas as constelações são mesmo a ciência dos relacionamentos. E relacionamentos, no fim de contas, é tudo aquilo com que nós nos relacionamos, não é? Não conseguimos viver sem nos relacionarmos e, portanto, tudo o que pudermos saber um bocadinho mais sobre esta ciência dos relacionamentos, com certeza que nos vai ajudar. Muito obrigada também a tantas pessoas que têm feito donativos. Obrigado de coração. É uma maneira que temos também de ajudar outros que ajudam, porque é disso que se trata também. E obrigado também pela adesão ao projeto Juntos para Ajudar. Foi uma satisfação enorme para mim quando, a seguir à última sessão, houve imediatamente pessoas que mandaram mensagens a dizer: Paula, conta comigo, e portanto essas pessoas vamos ter o prazer de as ouvir hoje aqui e portanto é tão bonito ver o espírito solidário das pessoas quando é necessário, não é? E de facto eu não tenho dúvidas nenhumas de que os portugueses são um povo muito solidário, obviamente muitos outros, mas nós somos de facto um povo muito solidário e isso é muito bonito. Então hoje vamos conhecer, no final desta conversa, eu gosto mais de chamar conversa do que chamar workshop, desta conversa vamos conhecer o rosto dos primeiros voluntários, porque eu tenho a certeza que vão surgir novos. Então, este tema que surgiu para esta conversa foi a relação pais e filhos, um olhar para as crianças, porque eu tenho tido alguns telefonemas e algumas conversas com amigas minhas e com pessoas até da família que me dizem: isto agora estar com os filhos em casa, agora é que é muito difícil, porque as crianças não param. E daí surgiu de facto este tema de, então, vamos olhar para porque é que as crianças não param e vamos olhar para aquilo que elas querem mostrar, porque nenhuma criança é irrequieta porque quer, não é? As crianças têm um amor profundo e o amor delas é puro, é imaturo, mas é puro. E então as crianças estão sempre a olhar para algo e estão sempre a pedir-nos para olhar para algo. Então, a minha proposta hoje é exatamente nós olharmos para as crianças e para aquilo para a relação entre os pais e os filhos, mas principalmente do ponto de vista das crianças. Portanto, é como se nos colocássemos no lugar delas. Então, vamos começar pelo início, que é: o que é que acontece quando uma criança nasce? O que é que ela verdadeiramente quer? Uma criança, quando nasce, ela quer que os pais sejam pais. E ela só quer ser criança. É muito simples. Mas, de facto, há muitas dinâmicas que fazem com que isto não seja assim tão simples. E uma criança, quando nasce,
ela já é um sucesso. Porque tantos espermatozoides que ficaram pelo caminho, tantos óvulos que ficaram pelo caminho, mas aquele espermatozoide e aquele óvulo triunfaram e trouxeram a vida. Portanto, a criança, quando nasce, muitas vezes aparecem pessoas a dizer: não, a minha vida é uma desgraça a vida inteira. Não. O nascimento foi um ato de sucesso. E esse é o nosso primeiro ato de sucesso. E depois o que é que acontece? Ok, a criança nasce, a mãe tem um papel importantíssimo, porque todo o período de gestação passa-se dentro da mãe, a mãe passa muitas transformações físicas, emocionais, biológicas dentro dela para gerar e para trazer à vida aquela criança. E no momento do parto, todo o processo do parto a mãe atravessa uma linha entre a vida e a morte. Portanto, é um processo muito duro para a mãe. E todo o processo depois de amamentar é um processo de doação enorme. A mãe tem que se dar toda. Então, o papel da mãe é crucial, crucial. E é muito importante, e é o papel principal, enquanto a alimentação da criança for o leite. E aqui, o pai, que também teve um papel muito importante na concepção da criança, tem que saber retirar-se. Tem que saber se colocar em segundo plano. E aqui o Bert Hellinger diz uma coisa muito bonita, que é: os pais têm que saber esperar. E não é fácil para os homens esperarem, porque a energia deles naturalmente é uma energia de ação. Então aqui surge o primeiro grande desafio para o pai, é saber esperar, saber colocar-se em segundo plano. E a mãe está no papel principal. A mãe alimenta aquela criança. A mãe tem que se doar àquela criança. A mãe continua a sentir as dores da amamentação. Então, de facto, o papel da mãe é muito importante e a mãe sofre muito. Não podemos negar isso. A mãe sofre muito durante um período muito grande da criança e enquanto a criança é totalmente dependente de si. Só que, quando começam a ser introduzidos os outros alimentos para a criança, aqui o papel do pai é crucial. Porque a mãe é quem traz para a vida, mas o pai é quem leva para a vida. Então, muitas vezes aqui é muito difícil para a mãe permitir que o filho vá para o pai, porque ela sabe que sofreu muito, ela sabe que foi muito duro, ela sabe que passou muito, o pai não passou tanto, é verdade, mas a criança não tem os pais dentro de si, ela é os pais. Ela tem o pai e a mãe dentro de si. Então, a criança precisa de ir para o pai também. Só que, uma coisa muito curiosa que o Bert Hellinger diz é que quem permite que a criança vá para o pai é a mãe. Então, a mãe tem que permitir esse movimento. Tem que permitir que o filho
vá para o pai. Tem que permitir que o filho ame o pai da mesma maneira que ama a ela. E isso às vezes é muito difícil para as mães, porque elas sabem o que sofreram, elas sabem o que passaram e acham que têm mais direitos do que os pais. Então, quando uma mãe diz para um filho: eu dou-te permissão para tu amares o teu pai, a criança fica aliviada. É o primeiro movimento que a criança, que a mãe faz para que o filho vá para o pai. E isso é muito importante porque, de facto, as crianças são, como eu já referi e não me canso de referir, é por isso que todos os temas com crianças são tão entusiasmantes e são tão apaixonantes, porque as crianças são amor puro. E as crianças, quando vêm, exatamente porque são amor puro, querem ser os salvadores do mundo. Eles fazem o que for preciso pelos pais. O que for preciso. Até se sacrificam. E sacrificam a sua própria vida pelos pais. E não é só pelos pais, pelo sistema também. E a criança não tolera nenhuma depreciação dos pais. Nem tolera que um seja melhor que o outro. E que um seja maior que o outro. Porque quando isso existe num sistema, elas fazem tudo para repor o equilíbrio. E obviamente que um pai e uma mãe trazem para o seu relacionamento de casal e para o seu relacionamento enquanto pais a sua história também. Eles trazem as suas experiências, trazem as suas vivências. E muitas vezes os pais não estão completamente disponíveis para ser pais, não estão presentes por uma série de coisas que aconteceram na vida. Então, a criança nessa altura entra e diz: eu vou-te ajudar, pai, eu vou tomar conta de ti. Ou eu vou-te ajudar, mãe, eu vou tomar conta de ti. E aqui, com este amor que é enorme, enorme, gigante, mas que é imaturo, aqui começam os problemas. Porque a criança deixa de estar no seu lugar e vai ocupar um outro lugar. Porquê? Por amor a alguém, a uns pais, a uns avós, que também não estão no seu lugar. Ou que têm uma carência e a criança julga que consegue suprir essa carência dos pais ou dos avós. E eu gosto muito de referir isto porque às vezes nós pensamos que a relação das crianças é só direta com os pais, mas não. Pode ser com os avós, às vezes até com os bisavós, com os tios, etc. Então, elas precisam de amar o pai e a mãe ao mesmo tempo. E muitas vezes, o que é que acontece? Quando começam os problemas da relação entre os pais, a criança vai querer resolver. Muitas vezes as crianças colocam-se no meio dos pais para tentar resolver o problema deles. E isto acontece muito comum, é muito comum. É um ato de amor puro, mas que não resolve nada. E a criança, enquanto estiver na relação dos pais, ela vai ficar presa aí e muito dificilmente vai conseguir ter a sua própria vida, vai conseguir ter as suas relações. Então, quando começam os problemas entre os pais, obviamente que uma coisa que é importante, que é os pais
as crianças só aprendem pelo exemplo. Não vale a pena, podemos dizer, e eu lembro-me tantas vezes das minhas filhas que me diziam: oh mãe, estás a repetir a mesma coisa 50 vezes. Quem é que nunca ouviu um filho dizer isso ou uma filha, não é? Porque de facto nós achamos, temos a ilusão de que é pela repetição que eles aprendem, mas não é. É pelo exemplo. E então a melhor maneira de ensinarmos aos nossos filhos o que é a vida é mostrar-lhes como é que nós, pais ou avós, como é que nós lidamos com as dificuldades. Porque as dificuldades vão existir sempre. E é bom que eles percebam isso. É bom que eles percebam que a vida é imperfeita. É bom que eles percebam que os pais são imperfeitos. Porque se nós quisermos criar, se nós quisermos dar a ideia aos nossos filhos de que somos perfeitos, nós estamos-lhes a criar uma ilusão. Porque não somos. Somos humanos. Então, é muito importante quando os pais sentem uma tristeza, sentem uma dor, dizerem sim, sim. Porque os filhos percebem isso. Os filhos na alma deles sentem. Muitas vezes não precisamos de verbalizar, mas eles sentem. E eles perguntam: mãe, estás triste? Estou triste, é verdade. Estou triste. Isto é mais importante do que dizer: não se passa nada. Passa-se, porque eles sabem que se passa. Então, é muito importante nós mostrarmos aos nossos filhos como somos e a verdade do que somos, porque é isso que eles aprendem, é que a verdade cura. Ok, sim. Mas isto não significa, é preciso ter muito cuidado, isto não significa partilhar com os filhos tudo o que se passa na relação dos pais. A relação dos pais é um espaço de intimidade. E partilhar com os filhos situações que se passam com os pais na intimidade dos pais e nos problemas dos adultos não tem nada a ver com os filhos. Porque se partilharmos, eles vão querer resolver. Eles vão arranjar uma maneira de querer resolver. Mesmo que não nos digam. Eles estão atentos. Então, isto é muito importante. É mostrarmos aos nossos filhos como é que ultrapassamos os nossos problemas. Que eles existem, mas como é que os ultrapassamos. É a melhor maneira de os educar. Então, isto é, obviamente, no dia-a-dia de uma relação de casal, mas às vezes acontece, e muito mais vezes do que aquilo que nós gostaríamos, que há uma separação, ok? Porque os pais não conseguiram entre si resolver como adultos a relação deles. E então separam-se. E aqui, muitas vezes, enquanto não temos consciência, há muita tendência de nós, às vezes até só em pensamento, criticarmos o outro progenitor. Porque ele não é bom o suficiente, porque ele não cuida bem do nosso filho, porque não tem condições para ficar com ele, porque não sabe ensinar, etc. E muitas outras situações piores. Pois tudo o que nós fizermos para excluir o progenitor do nosso filho cria graves consequências nos nossos filhos. Que podem ser coisas simples ou relativamente simples, como, por exemplo, uma irritabilidade, uma que é mais visível nas crianças, ou uma culpa, como sensações de mais graves, como um isolamento, como em situações muito graves até, tendência para álcool, tendência para drogas e numa situação extrema
tendência para suicídio. E, portanto, quando excluímos, e uma crítica, um julgamento é uma exclusão, muita atenção a isto, quando excluímos um pai, ou o pai exclui a mãe, quando eu falo é sempre num ou noutro, não é? Quando excluímos um dos progenitores no nosso filho, nós estamos a excluir metade do nosso filho, porque nunca nos podemos esquecer disto. E se vocês quiserem levar uma mensagem principal desta conversa, levem isso. Os nossos filhos não têm os pais, eles são os pais. Eles têm metade pai, metade mãe. Eles são metade pai, metade mãe. E, portanto, se eu vou criticar o outro progenitor, se eu vou excluir o outro progenitor, de alguma maneira, eu estou a tirar força ao meu filho. E a coisa mais bonita que nós, nestas situações de separação, podemos dizer aos nossos filhos é: tu podes amar o teu pai como me amas a mim. E o teu pai é o pai certo para ti. Porque isto dá um alívio para a criança. Isto dá uma sensação de: ok, eu não estou errado. Não há aqui um melhor e um pior. Não há aqui um que seja mais do que o outro. E muitas vezes é muito difícil para a mãe aceitar que o pai cuida do filho da maneira dele. E que é a maneira dele. A mãe cuida da maneira dela. E isto é bom para o filho. Esta diversidade é boa para o filho. Isto faz com que a criança consiga adaptar-se facilmente, faz com que a criança consiga ter uma maior capacidade de adaptação depois a tudo que surgir na vida. Então, a mãe tem que aceitar que o pai cuida do filho da maneira dele. E o pai tem que aceitar que a mãe cuide do filho da maneira dela, que são diferentes naturalmente. E é bom que sejam diferentes. Então, isto é, muitas vezes nestes processos de separações, e infelizmente hoje há mais do que aquilo que nós gostaríamos, porque os pais, nós achamos que os pais, quando são pais, estão preparados para ser pais, mas muitas vezes não estão e há questões do seu sistema que faz com que eles não consigam estar presentes. Às vezes há mães que me dizem assim: eu até queria que elas fossem, que o meu filho ou que a minha filha fosse para o pai, mas o pai não está presente. É verdade. Às vezes os pais não conseguem estar presentes. Seja um pai, seja uma mãe, às vezes não conseguem estar presentes. Não é porque não queiram. Não é por falta de amor. É porque não conseguem. É porque estão emaranhados no seu sistema de origem. É porque há algo que não conseguiram resolver no seu sistema de origem. Então, não conseguem estar presentes. E eu vejo, estou a ver aqui algumas professoras e algumas pessoas que são professores, e isto passa-se também com os professores, não é? A melhor coisa que nós podemos fazer quando olhamos para uma criança, seja nossa, seja quem for, é ver os pais dela atrás dela. Isso dá-lhe força. E olhar para os pais e dizer: vocês são os pais certos para esta criança. Isto sossega muito a criança. E
E eu gostava muito, provavelmente agora algumas pessoas estão a pensar assim, mas como é que é possível alguns pais serem os pais certos? Como é que é possível um pai que, por exemplo, no limite, abusa de uma criança? Como é que é possível? Ou maltrata uma criança? Como é que é possível ser o pai certo? Há uma grande diferença entre ser os pais certos e serem os cuidadores certos. Os pais certos são sempre, independentemente do que se passou, foram aqueles pais, aquele pai, aquela mãe, que foram um portal para a vida daquele filho. Então, só por isso, eles são sempre os pais certos para aquela criança. E os pais têm duas funções. Têm a função de dar a vida, que mais ninguém os pode substituir, e só por isso são os certos. E têm também a função de cuidar. Essas são as duas funções dos pais. E o que é cuidar? É garantir a subsistência, é garantir a sobrevivência daquela criança. Alimentar para que ela não morra à fome, vestir para que ela não morra ao frio. E muitas vezes os pais não conseguem cuidar por diversas situações. Então, entregam a alguém que cuide, ou a alguém no sistema familiar que vai cuidar daquelas crianças. Então, os pais podem não ser os cuidadores certos, mas são sempre os pais certos. E isto é muito importante nós clarificarmos. E mesmo os pais, obviamente não vou entrar aqui na questão da adoção, porque ela é muito ampla e dava pano para mangas para horas de conversa, mas mesmo os pais que dão os filhos para a adoção, mesmo nesses casos, existe amor. Existe amor dos pais. E por existir amor, existe uma dor profunda por terem dado os filhos para a adoção. Não vou alongar mais, mas o amor está sempre presente. Sempre. Então, este movimento de nós não, um progenitor não excluir o outro, seja de que maneira for, seja verbalmente, seja com críticas, é muito importante para os filhos. Se nós quisermos, a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é cuidar de nós. Porque não há sistemas familiares perfeitos, não há. Não há famílias que não tenham um problema, não há. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é curarmos-nos a nós, tratarmos de nós. E eu agora estou-me a lembrar, para mostrar até onde é que leva, até onde é que pode ir o amor de uma criança, e como ele é tão subtil, e nós às vezes achamos que as crianças estão a brincar com os bonecos e que estão no mundo deles, como muitas vezes os pais dizem, não, eles estão no mundo deles. Mas não estão só no mundo deles, eles estão no nosso mundo. E estou-me a lembrar de uma constelação que foi muito interessante, que se passou comigo. Uma mãe telefonou, já foi há algum tempo, e ela disse-me, olha Paula, gostava que visse o meu filho, ele tem 5 anos, é um rapaz, e ele é muito irrequieto e eu não consigo pará-lo sossegado, nem na escola, nem em lado nenhum. E eu disse, ok, então trá-lo cá. E com as crianças isto é muito simples, porque isto para as crianças é um jogo. Não é? As constelações é um jogo e nós vamos jogar aos bonecos. E eu pedi àquela criança, claro que o miúdo veio, ele tinha 5 anos e a mãe ficou ao lado dele.
E eu pedi à criança para escolher umas peças para representar a ele, para representar ao pai e à mãe. Os pais estavam separados. O pai e a mãe estavam separados há já algum tempo e o pai tinha uma outra companheira. E o miúdo começou a escolher as peças para o pai e para a mãe e depois escolheu as peças para a namorada do pai, para a nova companheira do pai e depois escolheu as peças para os filhos da companheira do pai. E eu achei que estava tudo e perguntei-lhe: ai, que bom, então que família tão grande, já está tudo? E ele disse: não. E eu disse: então quem falta mais? Ele disse: faltam os meus avós. E começou a pôr. Eu disse: ok, então põe aí os teus avós. E começou a buscar peças para escolher para pôr os avós atrás dos pais. E nisto eu olho e vejo a mãe a chorar. A mãe que estava presente começou a chorar. E eu continuei com o filho. E às tantas o miúdo ia dizendo isso: então e agora já está tudo? Ai não, ainda falta a minha tia, e falta o meu tio, e falta o meu primo, e falta... E ele pôs ali tudo em cima da mesa. Ok. E no fim eu perguntei-lhe, claro que havia ali algumas peças que estavam fora de lugar, e eu perguntei-lhe: então mas tu queres ser maior que a tua mãe? Mas achas que tu és maior que a tua mãe? Não, pois a minha mãe é maior. Então vamos pôr a tua mãe maior do que tu. E isto foi assim, foi uma coisa muito fluida. E no fim ele disse, e eu via a criança e via que ela estava cada vez mais tranquila e cada vez mais serena. E eu perguntei-lhe: então como é que te sentes? Sinto muito bem, quero ir brincar. Ok. Muito bem. E eu despedi-me dele, despedi-me da mãe, e a mãe no dia a seguir mandou-me uma mensagem e disse-me: Paula, eu há 5 anos que não falava com o meu pai e hoje tive vontade de ligar ao meu pai e amanhã vamos estar juntos e vamos almoçar juntos. Então, vocês vejam o amor desta criança. As crianças são isto. As crianças querem ver todos juntos. As crianças não admitem separações. As crianças não admitem que uns sejam melhores do que outros. Elas querem ver todos juntos. E elas só querem que os adultos sejam adultos e que estejam no lugar deles. Os pais no lugar dos pais, os avós no lugar dos pais, para eles poderem ser só crianças. E isto é tão bonito. Então, eu não sei se há perguntas. Depois vamos fazer aqui alguns exercícios e olhar para crianças difíceis, porque às vezes a nossa tendência é dizer: aquela criança é tão difícil. E o Bert Hellinger diz: não há crianças difíceis. Há pais com problemas para resolver. Todas as crianças que são difíceis, a pergunta que é preciso fazer é: para onde é que elas estão a olhar? O que é que elas nos querem mostrar? As crianças difíceis estão sempre a olhar para algo. Uma criança que na escola não toma atenção a nada, é importante perguntar para onde é que ela está a olhar. E eu, a propósito disto, lembro-me de um texto do Bert Hellinger que eu achei muito interessante e que é dentro da área da pedagogia sistémica, porque há uma área das constelações que se aplica à educação, que é a chamada pedagogia sistémica, e ele conta num texto que uma professora tinha uma criança na sala de aula que nunca estava com atenção na sala de aula, nunca. A criança estava sempre a olhar para a janela, para fora da sala de aula. E aquilo era muito, muito perturbador para a professora, porque ela fazia os possíveis para captar a atenção da criança, mas a criança não conseguia. A criança estava sempre a olhar pela janela.
E a professora resolveu chamar a mãe. E contou à mãe o que se passava. E depois perguntou à mãe: passa-se alguma coisa em casa? Passa-se alguma coisa consigo? E nisto a mãe começou a chorar. E disse: sim, eu tentei me suicidar há 1 ano. Então, a atenção daquela criança, como é que podia estar na escola? A atenção daquela criança estava na mãe, em casa. Porque ele não queria que a mãe morresse. Ele queria que a mãe estivesse na vida. Ele achava que conseguia ter a mãe presente na vida. Então, isso era muito mais importante para ele do que dar atenção na escola, que era completamente secundário. Então, as crianças olham sempre para algo. Estão-nos sempre a chamar a atenção para algo que no nosso sistema não está resolvido e que precisa de ser visto. Elas não são difíceis, elas não são complicadas. O Bert Hellinger diz também: não há crianças más, como não há pais maus. Todas as crianças são boas e todos os pais são bons. Então, quando tivermos uma criança difícil, seja quem for, pode ser um filho, pode ser um sobrinho, pode ser um aluno, pode ser um neto, vamos perguntar para onde é que aquela criança está a olhar. E as crianças, se virem os adultos a olhar com eles para aquilo que eles querem mostrar, as crianças ficam tranquilas, dizem: já não preciso ser eu a mostrar, porque eles já viram. Então, são muitas dinâmicas que estão por trás de um comportamento de uma criança, mas acima de tudo, levem esta mensagem: não há crianças difíceis. E quando olharem para uma criança difícil, perguntem sempre. Olhem para ela, vejam os pais atrás e perguntem: para onde é que tu estás a olhar? Então, eu gostava de fazer aqui um exercício, aliás, vamos fazer 2 exercícios. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que falámos. Obviamente que este tema é um tema lindíssimo e que não se esgota e que, aliás, o Bert Hellinger tem um livro muito bonito que diz um olhar para as crianças, que é exatamente como é que as crianças olham para os nossos sistemas, como é que as crianças olham, o que é que elas estão dispostas a fazer pelo sistema. E a resposta é tudo. Tudo. Até dar a vida se for preciso. E eu já fiz muitas constelações em que vi crianças dispostas a dar a vida pelos pais ou por alguém do sistema. É um amor infinito. É um amor muito grande. Então, eu não sei se há alguma pergunta. Não há aqui nada no bate-papo, nem... Ok. Então vamos fazer um exercício. Então eu vou pedir para se porem de pé. E este exercício, para quem tiver filhos, pode fazer o exercício com o filho ou com a filha, portanto é conveniente que o faça com o filho ou com a filha. Quem for avó aqui pode fazer com o neto. É quem surgir à vossa frente. Quem
está aqui e é professor e não tem filhos, pode fazer com quem quiser, pode fazer com alguém da família, com um sobrinho, uma sobrinha, pode fazer com um aluno, ok? Vamos adaptar o exercício para essas situações. Portanto, coloquem-se em pé e vejam à vossa frente um filho, ou um neto, ou um sobrinho, ou um aluno, alguém que surgir à vossa frente. É com essa criança, com essa pessoa que vocês precisam de trabalhar. Ok. Se for um filho vosso, tudo bem. Se não for filho, se quem surgiu à vossa frente não for filho, portanto, se for um sobrinho, ou um aluno, ou alguém, vocês vejam atrás dessa criança os pais dele. E para essas pessoas, tudo o que se vai passar agora é uma conversa da mãe para essa criança. E vocês observam. Quem for a mãe vê à sua frente o filho ou a filha. Quem for a avó e se tiver surgido um neto, vê à sua frente o neto, mas vê atrás do neto o pai e a mãe. E a mãe dessa criança vai dizer para o filho: tu podes amar o teu pai como me amas a mim. Ele é o pai certo para ti. E quando olho para ti, eu também vejo o teu pai. E alegro-me com isso. O que se passa entre mim e o teu pai é um assunto nosso. Dos pais. E tu és apenas o filho, o pequeno. Eu e o teu pai somos os grandes. E tu és o pequeno. E agora, para quem não está junta com o pai, e o pai da criança, do filho, não consegue estar presente tantas vezes quantas gostaria, a mãe diz para o pai: tu és o pai certo para o nosso filho. E eu sou grata por isso.
E enquanto tu estiveres indisponível, eu estarei aqui cuidando do nosso filho contigo no meu coração. Obrigado. E agora, para terminar, vejam o pai e a mãe, os dois abraçados, se conseguirem, abraçados, e a abraçarem essa criança. Um abraço a três, que é tudo o que a criança quer, é tudo o que o filho quer. E podem voltar ao vosso lugar. Não sei se está toda a gente bem, se há alguma pergunta que queiram fazer. Ela tens duas perguntas no chat. Sim. A primeira é da Rita, que diz que quando se falas em crianças, até que idade é que engloba? Diz que o dela já tem 15 anos. Aqui a resposta é muito ampla, porque tudo o que eu referi é utilizado para qualquer idade, porque os filhos têm sempre o pai e a mãe dentro. E muitas vezes os problemas, qualquer um dos problemas que eu referi antes, começa-se a manifestar exatamente na adolescência. Então, com 15 anos é muito possível, é perfeitamente possível e é desejável fazer qualquer um destes movimentos e qualquer um destes exercícios. Porque é exatamente aí que eles muitas vezes começam-se a manifestar, começam a querer repor o equilíbrio do sistema. É na adolescência. Então isto pode ser, qualquer um destes exercícios que fizemos aqui pode ser utilizado com qualquer idade. Porque a base é sempre esta. As crianças, os filhos, vou tirar a palavra crianças, porque os filhos são sempre filhos, mesmo com 15, 16, 17, 18, 20, 30. Os filhos são sempre metade pai e metade mãe. Então, tudo isto se aplica a um filho. Não sei se esclareci. Posso fazer outra pergunta? Sim.
E quando a mãe engravidou sem querer e nunca quis engravidar e teve depressão pós-parto e tem um filho irrequieto e indisciplinado, o que a mãe pode dizer a este filho? É uma boa pergunta e é complexa. Ora bem, a primeira coisa que se pode dizer a um filho é que, e eu acho que é a coisa mais relevante que se pode dizer a um filho, é que ele nasceu de um ato de amor. Só em situações de violência é que isto não é verdade. Mas em todas as outras situações a mãe não queria engravidar, mas naquele momento houve um ato de amor. Pode ter sido inconsciente, pode ter sido involuntário, mas houve um ato de amor. E a criança, quando se diz à criança que ela nasceu de um ato de amor, isso muda tudo. Porque se a criança sente que nasceu de um ato de raiva ou de um ato de violência, isso vai marcar toda a sua vida. Então, é isso, é importante dizer, mesmo que tenha sido durante uns minutos, mas houve um ato voluntário, a não ser que tenha sido, obviamente, uma violência, não é? Um abuso, mas se não foi o caso, houve um ato voluntário da mãe. Pode ter sido inconsciente, mas houve. Então, a criança nasceu de um ato de amor. Então, a melhor coisa que se pode dizer é dizer isso. É dizer, tu nasceste de um ato de amor. E dizer ao filho que o Barthelemy diz uma coisa muito bonita, que é a verdade cura. E dizer, eu não estava preparada para ser mãe, mas tu nasceste de um ato de amor. E eu dei e dou o meu melhor. Não olhes para mim como perfeita. Olha para mim como humana. E isto tranquiliza muito a mãe e tranquiliza muito o filho. Então é isso, é a melhor coisa que se pode dizer a um filho. É, independentemente do que se passou, tu nasceste de um ato de amor. Mais alguma pergunta? Sim. Deixa-me só para retomar aquele ponto da violência, porque para não ficar aqui assim um bocadinho em aberto, que é mesmo nos atos de violência, mesmo quando há violência, aquele pai é o pai certo. Porque foi o pai que foi necessário para que aquela criança viesse à vida. Aquele pai e aquela mãe foram o portal para a vida. Então, aquele pai é o certo. Pode não ser o cuidador certo, como já vimos, mas ele é o pai certo. Então é isso. É importante também dizer isso à criança. Mais uma pergunta? Sim. Diz, o meu filho vai fazer 18 e devido ao que a Paula disse, o seu comportamento manifesta-se isolando-se e ignorando-me. Às vezes chega a pensar que não gosta de mim. Agora percebo a causa, mas como poderei modificar isso? Inclua o pai. As crianças, 18 anos já não é uma criança, mas quando se exclui um progenitor, as crianças têm um amor tão grande pelos dois, que muitas vezes vão assumir o comportamento do progenitor que está excluído, como excluindo-se também. E isso é mais uma maneira
de pedir para olharem. Olha para o meu pai que está excluído. Olha para isso. E, portanto, a melhor coisa que se pode fazer para um filho que está isolado, que está... Tudo o que tem a ver com falta de força para a vida, é falta de pai. Quem não tem pai não tem força de ir para a vida, porque o pai representa isso, o pai representa a força de ir para a vida, o mundo. Então, a melhor coisa que a mãe, que tu podes fazer, não sei quem é que fez a pergunta, qual é o nome? A Graça. Graça, a melhor coisa que podes fazer é olhar para o teu filho e dizer: tu podes amar o teu pai tanto como me amas a mim. E quando olho para ti, eu também vejo o teu pai e alegro-me com isso. Ele é o pai certo para ti. E isso é muito importante. Tudo o que tem a ver com drogas, alcoolismo, falta de força de ir para a vida, tentativas de suicídio, é falta de pai. Falta a força, falta o pai. Então, esse é a mãe que permite esse movimento. E às vezes isto é muito difícil para a mãe, eu sei que é, eu sei, eu também vivi isso. Eu vivi isso na minha história também. É muito difícil porque as mães sofrem muito e as mães muitas vezes têm os filhos e os pais desaparecem e elas ficam com o filho a vida inteira. A tomar conta de filho e dizer, então eu agora que fiz tudo para o meu filho, agora vou permitir que ele ame o pai da mesma maneira? Pois, mas se amas o teu filho e quem não ama, é exatamente isso. É incluir o pai e olhar para o pai independentemente, depois de dizeres isso ao teu filho, olhar para o pai dele, independentemente do que se passou entre vocês, e dizer, tu és o pai certo para o nosso filho. Se não fosses tu, ele não estava aqui. E por isso te sou grata. E enquanto tu estiveres indisponível, eu estou aqui para cuidar do nosso filho, contigo no meu coração. Sim? Não há mais perguntas. Não há mais. Muito bem. Então agora vamos fazer outro exercício. Antes de irmos depois para o nosso projeto Juntos para Ajudar. Então agora vamos dar um olhar a estas crianças difíceis. E aqui também, lá está quem tem aqui crianças, não são só crianças pequeninas, não é? Quem tem esses filhos que se isolam, que têm problemas, é com eles que nós vamos trabalhar agora. Quem tem alunos que têm problemas, vamos trabalhar com eles. Quem tem netos que têm problemas, sobrinhos, o que for. Então, vais-te colocar em pé. E vais colocar à tua frente essa criança difícil. Pode ser, mais uma vez, um filho, um neto, um sobrinho, um aluno. Não importa. É quem surgir. Quem surgir é com quem temos que trabalhar. Nós estamos sempre ao serviço do amor e da reconciliação, mesmo que não tenhamos consciência disso. E ao lado dessa criança está o problema. Estás tu, essa criança difícil ou essa pessoa difícil, esse filho difícil, à tua frente. E ao lado desse filho difícil ou dessa criança difícil está o problema.
E tu vais te colocar no lugar do problema. E vais apenas, sem querer encontrar nada em especial, sem querer descobrir nada em especial, vais apenas seguir os movimentos do teu corpo. E vais ver o que é que esse problema te mostra. O que é que esse problema dessa criança mostra. Vê se consegues olhar para onde esse problema te direciona. Não te limites, deixa que esse olhar da criança te conduza. O que é que ela te quer mostrar? Agora vais para o teu lugar. E vais olhar para essa criança. E vais lhe dizer: tu és o pequeno. E isto é demasiado para ti. Eu atrevo-me a olhar contigo. Eu vejo a tua dor. Os grandes podem com isso. Obrigado pelo teu amor. E obrigado pelo que nos ou que me mostraste. Tu por ti. E agora digam o que sentirem em nós por nós, e eu por eu, por mim. Tu por ti e eu por mim. Tu por ti e nós por nós.
E quando quiserem, podem sentar-se novamente. Muito bem. Toda a gente está bem? Ok, que bom. Então, temos outra pergunta que posso fazer? Diz? Bem, temos outra pergunta. Olha, vamos fazer o seguinte, já são 5h05. Eu ia agora, como temos muitos voluntários para se apresentar, infelizmente, eu ia agora para o projeto Juntos para Ajudar e depois, se no fim tivermos ainda um bocadinho, fazemos essa pergunta, está bem? Por acaso são duas perguntas que têm quase a mesma... É? Então diz lá, pode ser que a resposta seja rápida, então diz lá. Mas sim, o pai do meu filho emigrou e tem outra família, não tenho como forçá-lo a incluir o meu, pois não quer, tem outros filhos... Não tem como? Não percebi. Forçá-lo. A quê? A incluir o filho. O meu ressente-se, embora nunca tenha excluído, sempre o justifico, mas tenho medo que possa ter consequências. E tenho outra pergunta que é parecida. O pai dos meus filhos tem outra família. Os meus filhos estão comigo por vontade própria, pois eles não aceitam a nova vida dele e as mentiras que ele sempre inventou. Pediu ao tribunal para me retirar as crianças. Ele é pai, mas é um péssimo cuidador, pois utiliza os filhos para coisas ilícitas. O que faço? Eu quando ouvi essas últimas frases, e não sou filha, senti um aperto no coração. Como é que um filho se sente quando ouve a mãe dizer que o pai é um péssimo pai? Os pais só não conseguem fazer a sua função quando estão emaranhados no seu sistema. E há muitos pais emaranhados no seu sistema. Nós achamos que os pais, eu já disse isso aqui, nós achamos que os pais, quando são pais, que estão preparados para ser pais. Mas não é verdade. Os pais trazem para a relação deles e para a relação com os filhos a sua história. E muitas vezes os pais estão emaranhados, estão enredados, estão presos na sua história e não conseguem estar presentes. Não há pais maus. Há pais que não conseguem estar presentes porque estão presos a algo no seu sistema que ainda não está resolvido. E há tantas dinâmicas que podem fazer isso, tantas. Agora, uma coisa é certa, o amor dos pais pelos filhos está sempre presente. E uma das coisas que foi muito impactante para mim, e eu descobri isso com experiência própria, não li em nenhum livro, foi como é que às vezes um pai não consegue estar presente na vida de um filho. E eu, quando vi constelações e descobri que os pais não estão presentes na vida dos filhos, muitas vezes, porque aquilo que têm da história deles é tão pesado, que eles não querem estar presentes com medo de passar esse peso aos filhos. Então eles privam-se do amor dos filhos. E isto não é inventado nem lido, é vivenciado. Eu vi várias constelações e fiz várias constelações
em que os pais, quando têm histórias muito pesadas, não conseguem estar presentes, preferem não estar presentes na vida dos filhos, preferem ficar com essa dor de não estar presentes na vida dos filhos para não prejudicar os filhos, por amor aos filhos. Isto é muito difícil de entender. Muitas vezes só vivenciando, só vendo, mas isto existe. E, portanto, a melhor coisa que tu podes fazer pelo teu pai pelo teu filho, é não julgar o pai dele. Eu não sou tua filha, não sou esse filho, não é? Mas quando estava a ouvir essas descrições do pai, senti uma dor enorme no meu coração. Isso afeta. E mesmo em relação a outra pergunta, mesmo o pai que tem outra família, que criou outra família, não deixa de ser o pai do teu filho. Não deixa de ser o pai do teu filho. E ele está presente no teu filho. Muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes acontece que as mães, porque as mães de facto têm muita força, mas isto também pode acontecer nos pais, muitas vezes as mães, como forma de se vingarem dos ex-companheiros, fazem recair essa raiva nos filhos, mas isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada, porque os filhos na alma dele, eles querem sempre ver os pais juntos. E isto é muito importante. Na alma de um filho, ele não tolera separações, não tolera discrepâncias. Para ele, o pai e a mãe são iguais e ele ama os dois. Só que, muitas vezes, os filhos tomam partidos. E tomam partidos por duas razões. Ou por afinidade, porque me identifico mais com a minha mãe, porque a minha mãe me contava histórias em criança, porque foi a minha mãe que me alimentou, porque foi a minha mãe que me ia buscar à escola, porque foi a minha mãe que fez 30 por uma linha. Portanto, identificam-se mais com um dos progenitores ou por afinidade ou por aliança. E muitas vezes dizem, sim mãe, eu vou me juntar a ti para vingar o pai porque o pai é mau. Só que isto vai destruir a vida do filho. Portanto, queridas mães e queridos pais aqui presentes, reconciliem-se independentemente do que se passou, façam um trabalhinho de casa e reconciliem-se com o outro progenitor. Não estejam à espera que sejam os filhos a fazer. Porque só vocês podem fazer, isso é um assunto entre ti e o outro progenitor, isso é um assunto entre os pais. Como é que podemos querer que um filho resolva? Os filhos resolvem os problemas deles, nós resolvemos os problemas dos adultos. E uma relação de casal só pode ser resolvida entre o casal. Então, a melhor coisa que podem fazer pelos vossos filhos não é julgar o outro progenitor. É reconciliarem-se com o outro progenitor. E não precisam de ficar aos beijinhos e aos abraços. Não é isso. É reconhecer que houve um momento em que se amaram. É reconhecer que aquele foi o pai certo. É reconhecer que aquele pai está dentro do filho. E isso é importante. Quem não viu as relações de casal, falámos muito sobre isso. Mas os filhos são sempre o reflexo das relações de casal, sempre. Muito bem. Então, vamos agora para o nosso projeto, porque obviamente este tema é um tema muito grande e podíamos ficar aqui a falar sobre isto que nunca mais acabávamos.
mas eu, como prometi na última sessão, hoje dar voz, e é tão bom dar voz também a quem se ofereceu para ser voluntário neste projeto, e mais uma vez agradeço a todas as pessoas que não se oferecendo, que não se tendo oferecido, de alguma maneira estão a ajudar, ou através dos donativos, ou a ajudar outras associações. Portanto, esse é que é o propósito é juntos para ajudar, seja aqui, seja noutro sítio qualquer, esse é que é o propósito. Então, o que nós tínhamos combinado era aqui várias pessoas, eu tenho aqui várias pessoas, vamos ver se conseguimos dar voz a todas, mas eu gostava muito, portanto, se conseguirem ser muito objetivas e rápidas era bom. O objetivo aqui era, mais uma vez, as pessoas dizerem como é que estão disponíveis para ajudar, como é que conseguem ajudar, e obviamente dar o seu contacto para, se houver aqui alguém dentro deste grupo ou alguém que conheça alguém que precise, entrar em contacto. Mais uma vez refiro que o importante é ajudarmos pessoas que precisam de ajuda e que não podem pagar essa ajuda, ok? Isto é fundamental. E uma coisa bonita que estes voluntários me trouxeram e que eu confesso-vos que era muito o meu propósito, era pessoas de áreas completamente distintas. Portanto, não vamos falar só com terapeutas, vamos falar com pessoas de áreas muito distintas, e isso é que é a parte muito bonita e bela e completa deste objetivo. Muito bem, então, Mana João, não sei se queres começar, porque tu foste a primeira pessoa que disseste conta comigo, portanto eu ia-te passar a palavra. Tu consegues pôr a pessoa em grande plano ou não? Vamos ver. Vamos ver se consigo. Isto é tudo uma experiência nova, não é? Claro. Vamos ver se conseguimos. Mas também não somos muitos, portanto, eu penso que toda a gente vai conseguir encontrar as pessoas que estiverem a falar. Bom, muito rapidamente eu vou-me apresentar. Eu sou a irmã mais velha da Paula, tenho esse privilégio de ser a mais velha de 4 que resolveram ficar e mais 3 que resolveram não ficar. Sou terapeuta como ela, fiz a minha formação em letras e trabalhei em marketing durante muitos anos, neste momento estou reformada. E, portanto, estou disponível para ajudar naquilo que eu faço ainda, que são as terapias. Sou consteladora com a minha irmã, temos feito o último ano das nossas formações em conjunto, o que é também um enorme privilégio, de termos uma à outra para partilhar uma série de coisas, e principalmente porque tem sido uma enorme cura familiar, tem sido um caminho muito difícil, tanto para ela como para mim, brutal mesmo, mas muito com muitas recompensas. E, portanto, por este caminho e por aquilo que a Paula já disse também nas outras partilhas, este caminho de ser consteladora e de ser terapeuta, eu também trabalho com cristais e faço uma coisa que se chama o pêndulo hebreu, que trabalha com o alfabeto hebraico para ajudar na cura física e espiritual. Também dou formações de leitura da aura, faço leituras da aura, enfim, várias coisas que estou disponível para ajudar, e principalmente não só como terapeuta, mas também às vezes um ouvido para ouvir, alguém para desabafar. E uma característica minha que eu aviso já, eu sou muito sincera, muito honesta, e aquilo que precisa ser dito eu digo. Portanto, e isso também nós aprendemos, vocês ouviram também a Paula nas ordens da ajuda, que falámos numa outra vez. E, portanto, cada vez mais eu estou disponível para ajudar, mas nós só podemos ajudar quem quer ser realmente ajudado. E já não tenho idade para tretas, sinceramente. Portanto, quem quiser mesmo ajuda e conhecer alguém que precisa mesmo de ser ajudado, eu estou em Coimbra, portanto, a Paula está em Lisboa, portanto, se alguém precisar, com certeza que ela estará disponível. Eu estou em Coimbra, também estou disponível fisicamente, tenho um espaço físico, portanto é fácil as pessoas irem até lá, e aqui estou para o que for preciso, e continuarei a estar aqui também para ajudar a Paula sempre que for possível,
Eu sei que ela também está sempre a me ajudar a mim. Portanto, já vi algumas caras conhecidas, grande parte eu não conheço, mas fico agora a conhecer-vos a todas e vocês a mim. O meu contacto é o 917-503715 e o meu e-mail pode ser o do espaço, que é o Amor e Alquimia. Tá bem? Portanto, se precisarem de alguma coisa, podem espreitar também o que é que acontece no meu espaço e o que é que nós podemos fazer. Também faço as constelações com bonecos, presenciais, em grupo, etc. Muito obrigada a todas por estarem aqui e a todos. Queres repetir o telefone, João? Só mais uma vez? 917. Eu posso pôr aqui no chat. Se calhar é melhor. Ok, muito bem. E assim, então, quem quiser pode copiar. Muito bem. Então, agora eu passo a palavra para a Lourdes Soares, que foi a segunda pessoa que me disse, conta comigo. E portanto, João, ia-te pedir, a Lourdes está aqui, ela já está aqui a verde. Já liguei. Portanto, Lourdes, passo-te a palavra. Já liguei o meu microfone. Eu hoje tenho que revelar uma coisa, Lourdes. A Lourdes, além de ser uma grande amiga, é uma pessoa que faz hoje anos. Portanto, muitos parabéns mais uma vez. Boa. Não era preciso. Isto é uma partida. Olá a todas. Foi uma partida, foi. Okay. Boa tarde a todas. O meu nome é Lourdes Mário. Quando a Paula falou no Juntos para Ajudar, é claro que eu não podia dizer não. Eu tinha que dizer sim, não havia outra alternativa. Vindo de quem vem, sendo qualquer, tinha que dizer, eu também estou aqui. Eu sou advogada e, portanto, quem precisar de algum aconselhamento, de alguma consulta, de algum apoio, de alguma coisa na área jurídica, dentro daquilo que sejam as minhas possibilidades, disponham. Disponham e se souberem de alguém que precise, podem passar o contacto e cá estarei para dar o meu melhor naquilo que eu souber e naquilo que eu puder dentro desta área jurídica. Vou-vos deixar o meu e-mail, que é o LMS, portanto as iniciais de Lourdes Mário Soares, @sg-advogados.pt. Eu repito, lms@sg-advogados.pt. Ok? Disponham. Obrigada. Muito obrigada, Lourdes. Deixa-me só dizer uma coisa. Lourdes, eu escrevi o teu e-mail no chat, depois vê se está certo, está bem? Vou ver. Se estiver mal, emenda, se faz favor. Está certíssimo. Okay. Não, está ótimo. Perfeito. Está certo. Ok. Obrigada. Então, obrigada, João. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Então agora eu passo a palavra à Marina e ao Fernando, que são um casal que também logo de seguida me disseram, nós estamos disponíveis e portanto passo-lhes a palavra e é tão bonito porque de facto a diversidade é enorme, como vocês vão vendo, não é? Portanto passava a palavra à Marina e ao Fernando. Olá, Paula. Olá, Paula. Olá a todos. Olá. Parabéns, Lourdes. Parabéns. Um dia muito feliz. Nós também decidimos fazer parte do Juntos para Ajudar, para, numa primeira fase, talvez distribuir quem não tenha muita disponibilidade para ir às compras. Nós podemos fazê-lo em Lisboa, Odivelas, Loures, onde moramos. E também eu faço terapia com taças tibetanas e, portanto, quem souberem de alguém ou vocês também, se quiserem fazer, eu deixo o meu contacto. Ou então podemos também juntar um grupo e eu faço um concerto de taças tibetanas para um grupo maior. Portanto, individualmente ou em grupo, como estamos agora aqui, por exemplo, também podemos fazer uma sessão de taças tibetanas. Deixo agora aqui o nosso contacto. Contactos, sim. 96-867-6926. Mais devagar. Dê outra vez o telefone. 962
96-867-6926. 26, ok. E os vossos nomes? Marina e o Fernando. E Fernando. Sim, senhor. Está no chat. E obrigada, Paula, Obrigado, por trazer as constelações até a nossa casa, tanto em Lisboa como agora aqui no Alentejo. Obrigado, eu. Beijinho a todos. Obrigado pelo vosso contributo. E sabem que eu quando ouvi a proposta do Fernando, eu pensei assim, uau, quem é que não gosta de um concerto de taças tibetanas, não é? Toda a gente gosta. Mas isso era desejável. Se calhar qualquer dia, Fernando, desafio-te para dares aqui um quarto de hora, ou no início ou no fim de uma sessão de taças tibetanas, quem sabe. Sim, Paula. Mas por isso é que eu refiro mais uma vez que isto é para quem precisa e não pode pagar, ok? Quem precisa e pode pagar, contacte o Fernando e ele terá todo o gosto em fazer o concerto. Obviamente tem que haver uma troca, não é? Mas quem não pode pagar, esse é mesmo o objetivo deste projeto. Portanto, muito obrigado, Marina e Fernando, pelo vosso carinho e pelo vosso amor também. Obrigada. Obrigada a nós. Depois, outra pessoa que também me disse logo, eu estou disponível, é a Rosarinho. A Rosarinho Campos Forte, está ali, Maria do Rosário Campos Forte. Rosarinho, podes ativar o teu microfone e dou-te a palavra. Bem, estão a ouvir? Sim. Olá a todos, parabéns à aniversariante, e eu não posso deixar de começar por agradecer à Paula por estes encontros, como ela chamou, que têm sido tão bonitos e enriquecedores. Não posso deixar de lhe dar mais uma vez os parabéns por este lindo projeto, como temos estado a ver aqui pelas ofertas e pelas ofertas de cada um e de todos, no fundo, porque quando há alguns já estamos todos envolvidos no projeto. E agradecer muito, 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 porque ela tem sido, é e será muitíssimo importante no meu caminho. Obrigada, Paula, e obrigada pela amizade que tanto nos une. E eu estou disponível, e quando pensei em dizer, em falar-vos da técnica como trabalho, que é a EFT, ocorreu-me uma frase de um livro intitulado Recomeçar, da Maria de Benhas, que diz: é saudável limpar os canais da memória e fazer as pazes com tudo o que ficou para trás. E não foi por acaso, é porque ela faz aqui a ponte com o que nós temos, com estes ensinamentos da Paula, tão vividos e tão sentidos, e é um bocadinho a âncora para falar da EFT. Eu teria muito que dizer sobre a EFT, mas vou procurar circunscrever o máximo, não sei se conhecem ou não. Procurarei dar aqui, veicular algum conhecimento de maneira a que as pessoas possam ter um vislumbre do que é a EFT. A EFT, a sigla é Emotional Freedom Techniques, que é técnicas de libertação emocional. E a primeira pergunta que surge é: como é que eu liberto emoções? É exatamente recuperando-as pela memória, que nos faz aceder a estes baús que nós temos no nosso inconsciente, com emoções de dor, com crenças limitadoras, que nos fazem agir segundo padrões repetitivos de dor até à sua dissolução. Como é que eu os posso dissolver? De muitas maneiras, e todas as técnicas são enriquecedoras e conseguem belíssimos resultados. Eu, claro que tenho que falar daquela com que eu trabalho, que é a EFT. E como? A EFT é uma técnica que tem raízes na medicina tradicional chinesa, e segundo a qual nós somos energia vital, isso é para nós inquestionável, e sempre que há um bloqueio nos nossos meridianos, nos canais energéticos, há desconforto, há desequilíbrio físico ou psicossomático. Como é que eu atinjo esse equilíbrio? Exatamente fazendo EFT. Eu agora sim vou falar aqui muito brevemente do que são os procedimentos. Eu centro-me num evento específico, que me causa dor emocional ou física, e através do tapping, como é conhecido também, faço com uns leves toques com as pontas dos dedos em 9 dos meridianos da acupuntura, sempre focada na questão que me causa dor e visualizando. À medida que vamos fazendo as rodadas, porque são várias rodadas de toques, vamos aumentando a nossa paz, a nossa clareza
e vamos limpando, dissolvendo a emoção ou a dor física, o sintoma, a doença que estamos a tratar. O que é isto do evento específico? Parece-me ser importante. Eu vou falar aqui de uma metáfora muito brevemente, às vezes usa do polvo, agora vou usar a da mesa. Hoje a Paula trouxe-nos aqui os relacionamentos, e então eu vou pegar nesse exemplo. O campo da mesa é o relacionamento, é um mau relacionamento com o filho. O que são as pernas? As pernas são os diferentes eventos, as pequenas historiazinhas que cada um tem escrito na sua biografia, que eu tenho de ir limpando até conseguir o reequilíbrio, a tal harmonia nesse relacionamento com o meu filho. E dir-me-ão, então essa mesa tiver imensas pernas, pois pelo efeito generalizador da EFT, muitas vezes nós conseguimos fazer 3, 4, 5 eventos, limpar, e não tem regra, não posso dizer é 5, são 50, limpar, e pelo efeito generalizador dissolve-se a carga emotiva. A técnica pode ser utilizada por qualquer pessoa, qualquer nível etário, incluindo recém-nascidos e até animais, sendo que estes não se podem auto-aplicar, será sempre um adulto a aplicar. É muito simples, fácil e eficaz, e como tal nós conseguimos aprendê-la ao fim de 1 ou 2 sessões, conseguimos aprendê-la e tê-la. É uma ferramenta que nós temos sempre connosco, e sempre que há um desconforto físico ou emocional, nós aplicamos. Mas tudo o que eu possa dizer fica aquém daquilo que é a experiência, que é o vivido, que é nós sentirmos. E de facto, o que é que eu posso dizer da minha experiência, minha e das pessoas a quem eu oriento? É que de facto, como se renascêssemos, recomeçamos com um olhar carinhoso e aberto para essas tais memórias, para o nosso ser, onde junto da luz estão as sombras que nós precisamos de descobrir e de limpar e de curar. Pois estarei à vossa inteira disposição se precisarem de mim, se quiserem experimentar. O meu telemóvel é o 96. Querem que eu escreva? É melhor no chat, não é? Eu estou a escrever. Obrigada, João. 9666-24966. Ok. E o site, se quiserem conhecer alguma coisa sobre mim, é www.metodoeft.com. Hoje não tive tempo de vos falar de outro método da EFT, que é o Optimal, com o qual estou já a trabalhar e que também é muito bonito, mas um dia pode ser que numa sessão destas com a Paula, que eu farei sempre questão de estar presente, dê para falar um bocadinho do Optimal EFT, com o qual já trabalho. Um grande, grande beijinho para todos, muito, muito obrigada a todos, e permitam-me aqui o beijinho especial para quem faz anos e para a Paula. Rosário, só uma coisa, vai depois ao chat confirmar se está tudo certo o que eu lá escrevi, está bem? Está bem, obrigada, Paula. João, vou ver. Nada, tudo bem. Obrigada, Rosarinho. A Rosarinho é Rosarinho mesmo de nome. Não é diminutivo, ela chama, não é? Não, mas ela tem no nome Maria do Rosário. Tenho. Isso tem uma história, mas também não pode ser hoje. Ok, está bem. É porque sabes que há um tema muito interessante, que é as constelações dos nomes. É um tema super interessante, super importante, porque os nomes dizem muita coisa. Mas olha, isso... e é uma constelação que eu vou ter que fazer, porque não é por acaso que eu digo sempre Rosarinho. Não é por acaso. Ok. Não é por acaso. Muito bem, obrigada. Obrigada a todos também. Rosarinho, portanto vai continuar a ser Rosarinho. Obrigada, Rosarinho. E agora passava para a Bárbara. Bárbara, que também me disse, eu estou disponível para ajudar, e portanto passava para ti, Bárbara. Muito obrigada também. Muito boa tarde a todas. Obrigada também, Paula, aqui por esta iniciativa. Realmente para mim tem sido extremamente produtivo. Tem sido também um prazer conhecer aqui o teu trabalho, e estou extremamente grata realmente por todo o complemento que tem sido também ao longo da minha vida. E de que forma é que eu posso contribuir? Eu tenho seguido uma carreira profissional mais de um lado empresarial, até que cheguei à conclusão que precisava de algo mais na minha vida, e então comecei a desenvolver aqui áreas de nível de desenvolvimento pessoal, não é? Até por como todos nós passamos às vezes por situações bastante complicadas na nossa vida,
e pela minha necessidade de me reconstruir e tornar cada vez melhor, comecei pela área do coaching, portanto tirar uma certificação internacional, que achei que seria um excelente complemento à minha atividade que de momento. Mas como achei que também não seria suficiente e sempre tentando ir mais além, estou a aliar a parte da terapêutica, neste caso será a hipnoterapia clínica, que inclui também regressões a vidas passadas, se necessário. Achei que seria um bom complemento também à área de coaching. Isto podemos desenvolver várias áreas, temos... Uma das minhas especialidades será o alto desempenho. Nós no alto desempenho poderá ser em várias áreas da nossa vida, tanto a nível profissional como a nível pessoal, porque nós não somos só profissionais, somos também seres humanos, somos famílias, somos seres individuais. E também um pouco à semelhança aqui da Rosarinho, mais uma vez numa tentativa de desenvolver e acrescentar mais à minha formação, fui também a tirar a formação a nível do EFT, também que bate certo, está tudo, que é fantástica. E aliando mais umas outras pequenas ferramentas, sempre no sentido de criar, no fundo, uma terapêutica muito própria e adaptada. Eu acho que aqui o principal será adaptado ao tipo de pessoa que nós temos à frente e conseguindo extrair o seu melhor e ajudar a ultrapassar alguma necessidade. De facto, estamos a passar uma altura bastante atípica na vida do ser humano, que nos causa bastante stress e ansiedade, e eu acredito que com as ferramentas tanto de coaching e especialmente da parte da hipnose, só o facto de nós conseguirmos relaxar a mente, nos tranquilizar, conseguimos o inspirar, a expirar, e o facto de nós relaxarmos e conseguirmos aceder muitas vezes ao nosso conhecimento, porque nós somos todas pessoas com muitos recursos e por vezes nos esquecemos disso. As respostas estão dentro de nós, não estão muitas vezes nos outros. E é um bocadinho isso que eu venho trazer com a oferta para realmente quem precisa de sessões que poderão ser feitas online por WhatsApp, através do meu número de telefone que eu vou deixar, que é o 91 6868560. Depois também posso verificar no chat. Será esta a minha contribuição e a ajudar os outros também. Nós constantemente, quando ajudamos os outros, também nos estamos a ajudar a nós próprios. E também queria deixar aqui os parabéns à Lourdes, não é? É aniversariante, e mais uma vez parabéns aqui à Paula, e tem sido um percurso fantástico conhecer e estou muito grata por fazer parte deste movimento, e podem sempre contar comigo. Estarei sempre ao dispor. E acho que é só. Muito bem, obrigada. Muito obrigado. E eu tinha aqui mais uma pessoa, não sei se a Filomena Machado está aqui, porque eu tenho aqui algumas pessoas com o vídeo fechado e tenho outras que só têm um primeiro nome. Eu não sei se a Filomena Machado está aqui. Se calhar não. Ok. Com esse nome não vejo. Pronto. E a Cátia Leite, que está aqui, ela também se ofereceu como voluntária, mas na parte da organização. Se eu quisesse criar aqui um grupo, algo mais estruturado, falámos esta semana e eu disse-lhe, olha, nesta fase não, eu gosto de começar por coisas muito simples, portanto nesta fase vamos começar apenas por coisas simples, e depois, se percebermos que isto de facto ganha aqui uma dimensão e se é necessário criar aqui um grupo, então eu conto com a Cátia. Portanto, Cátia, obrigado, estou-te a ver, obrigado. E pronto, e portanto ainda tinha aqui mais a Filomena Machado e a Sónia Bruxado, mas que não estão aqui, portanto ficam para a próxima. E a Vanessa, que está ali a levantar a mão, disse que também estava disponível para ajudar. E, portanto, Vanessa, passo-te a ti a palavra. Já estamos além do tempo, mas enquanto quisermos estar aqui, podemos estar. Então vá, Vanessa. Obrigado também. Olá, boa tarde, Paula. Espero que estejam todos bem.
Obrigada também por esta iniciativa e por esta oportunidade. Quem trabalha há muito tempo sabe que é sempre útil continuarmos a trabalharmos acima de tudo. Parabéns à Lourdes. Eu também vou ser muito breve. Também me vou disponibilizar. É quase tudo na área das terapias, mas é onde trabalho também. Sou curandeira, taróloga, curandeira, também dou cursos. Já há bastantes anos, também venho de uma formação completamente diferente, mas há mais de 15 anos que também trabalho na área da espiritualidade. Se alguém precisar, também estou disponível. Tá bom? Um beijinho a todos. O contacto só, Vanessa, se faz favor. Eu vou deixar no chat, se calhar é mais fácil. Está bem? É que eu já tinha posto o teu nome e curandeira e tarô, mas pronto. Então eu soletro, não há problema. 96 Sim. 65 Sim. 11 Sim. 565. 565. Ok, depois só confirma se está certo, está bem? Está bem, com certeza. Um beijinho a todos. Obrigada. E obrigada. Curandeira, estão a perguntar o que é curandeira? Só vou Ok. muito rapidamente. Eu comecei noutras áreas, em tarô e outras terapias. Entretanto, eu nasci em Moçambique, apesar de estar cá desde que tenho 18 meses, vou fazer 45, mas acabei por esse apelo às raízes mais africanas, mais moçambicanas, acabei por fazer a formação há 13, 14 anos e tem a ver exatamente com isso. Curandeiros são todos aqueles que curam, mas é a designação efetivamente de quem trabalha em Moçambique. Portanto, estamos ligados à natureza, curamos com ervas, com curas mais ancestrais, digamos assim, mais ligadas à África. Resumidamente, tem a ver com isto. Também dava pano para mãe. Obrigada. Isto está-me a suscitar aqui uma outra ideia, quem sabe. Esta semana eu fui, e vou ser muito rápida, esta semana eu fui desafiada por uma amiga minha para fazer um live no Instagram, que era uma coisa que eu nunca na minha vida imaginei fazer, não é? Mas fiz e correu bem, e agora com tanta gente com capacidades diferentes e com interesses diferentes, quem sabe se surge aqui um projeto de eu começar a convidar pessoas para fazer lives no Instagram para partilharem aquilo que vocês sabem e aquilo que vocês estão dispostas a dar. Eu acho que é sempre enriquecedor, porque há muita gente a fazer coisas muito boas e que precisam de vir cá para fora. Portanto, este é o momento em que nós temos que, de facto, que nos mostrar para nos dispormos a ajudar quem precisar, não é? E agora vai surgir, depois deste período, muita gente a precisar mesmo. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos pela vossa presença, obrigado a quem se ofereceu, a quem não se ofereceu, mas queria oferecer, obrigado a todos os que estão a fazer os vossos contributos e a vossa ajuda da maneira que conseguirem neste ou noutros projetos e pronto, e continuamos, vamos pelo menos até ao final do mês, este é o meu compromisso de fazer estas conversas. Se quiserem sugerir temas, podem-me sugerir. Estes são aqueles que vão surgindo das conversas da semana, pessoas que me vão ligando e que eu vou sentir necessidade de dar um olhar mais amplo para as questões que as pessoas estão a viver no dia a dia. Acima de tudo, o meu apelo é sairmos do julgamento, porque quando nós estamos a entrar numa fase muito... Eu disse no live que fiz na quarta-feira, eu não sou astróloga, não sei nada da astrologia, mas eu gosto de estar informada e nós entramos no dia 13, portanto é muito recente, num período aqui muito... vai ser um período que vai exigir muito de nós relativamente aos relacionamentos. Então, acima de tudo, quando nós olhamos no curto prazo, quando temos uma visão curta, nós só olhamos para aquilo que é a atitude da pessoa. Então, a minha proposta e o meu pedido é olharmos, termos uma visão mais ampla, porque ninguém é mau, todos somos seres humanos, ninguém é perfeito, e quando olhamos para uma pessoa vamos
tentar descobrir o que é que está por trás da atitude dessa pessoa e, acima de tudo, libertar-nos do julgamento, porque quando julgamos nós estamos a excluir e a exclusão causa sempre conflito. Então, se quiserem, esta é a minha mensagem para este período, que acho que é de 2 meses, segundo o que eu percebi, de 2 meses em que astrologicamente os relacionamentos vão ser muito intensos e, portanto, vamos ampliar o nosso olhar, vamos ter um olhar mais amoroso e, acima de tudo, vamos tomar consciência que todos somos humanos e que todos somos imperfeitos. Um beijinho muito grande, obrigado para todas e no próximo sábado cá teremos. Obrigada.